Olá, gente boa! Programa Povos e Línguas está no ar. Toda vez que você chega aqui, uma aventura começa. Vamos juntos? Vamos ver os desafios da evangelização no reino da Suazilândia, um país africano que tem apenas 2 missionários brasileiros. Então a nossa oração é que a igreja possa ouvir, a igreja possa enviar missionários aqui para a Suazilândia. Nós somos os únicos brasileiros, aqui no país, e os únicos missionários brasileiros. Você vai visitar também o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller em Belo Horizonte e ver como é importante a capacitação e o treinamento dos líderes cristãos. Percebemos que a igreja está envolvida numa grande perspectiva de urgência. Mas eu entendo que a urgência missionária não pode ser individualizada. A urgência não é para uma pessoa, a urgência é para a igreja. E ao final, uma palavra bíblica que será uma bênção na sua vida. O Pai está em missão quando envia o Filho. O Filho está em missão quando é enviado. E o Espírito está em missão quando convoca aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para essa tarefa de tornar o seu nome e a sua glória conhecida até os confins da terra. A seguir, no Povos e Línguas. Olá, gente boa! O programa de hoje começa com um desafio. De um lado você tem Moçambique, do outro lado a África do Sul e no meio o reino da Suazilândia. Um país que tem cerca de 1.100.000 habitantes e existem apenas 2, escutou bem, viu bem, 2 missionários brasileiros. Por isso eu proponho esse desafio. Quer ser usado por Deus para mudar essa história? A Suazilândia espera por você. Africa kubindaba, Africa kubindaba, Asiye akolendaba, ngeyama Africa kubindaba, Africa kubindaba. Nosso chamado para a Suazilândia foi quando nós estávamos em Worcester, África do Sul. Alguns amigos compartilharam conosco as necessidades do país. Nós oramos e sentimos de Deus e já estamos aqui há 2 anos e meio. E é um prazer enorme compartilhar com o Brasil como é lindo o país e as necessidades que nós temos aqui. Meu nome é Luciano, essa é minha esposa Anne. Eu e minha família, nós somos missionários aqui na Suazilândia, no sul da África. Aqui é em Mbambane, a capital da Suazilândia, e aqui é o coração da cidade, Então você tem um mall, aqui você tem acesso a diferentes regiões do país, E na verdade Mbambane contrasta muito com a realidade rural do país, Então se você sair daqui a 3, 4 quilômetros, você vai ver uma realidade onde o povo não tem acesso à água, a questão de comida escassa, E aí você tem esse contraste da cidade com essas áreas rurais do país. A gente está aqui na Vila Suaz, É aqui na cidade, mas é um pouco da realidade que se vive nas áreas rurais, mostrou um pouco das danças suazes.
você tem essas casas. Aqui, como não tem nenhuma parede, é uma casa popular, todo mundo pode entrar, né? E você tem esses três colunas, tem umas que tem 3, que aí quer dizer que aqui é a parte da cozinha, você tem outras que tem 4, né? Você vai ver essa casa do lado, que é a casa da avó, então tem todo um significado, a maneira que se constrói, né, essas cercas e essas palhas horizontais, não é? A gente está aqui no Museu da Suazilândia e eu queria mostrar para vocês um pouco da cultura e um pouco também da história da monarquia aqui no país, né? Eu acho um lugar interessante para a gente conhecer. Esse aqui é o memorial do rei Sobhuza II, né? Pelo menos o que tem registro na história, né? A partir dele. Ele governou por 60 anos, né? E o rei é o rei mais popular aqui do país. Ele era o rei na época da independência, em 1968. Como aqui era colônia da Inglaterra, o parlamento, primeiro-ministro, e esse rei Swazi que governava então a terra e essas aldeias Swazis, esses chefes, não é? Então ele, como Inganyama, o que ele falou está falado. Se ele reúne o povo, né, e toma uma decisão, e o povo concorda, está decidido. Você não precisa redigir nada, se torna lei só naquilo que ele fala, não é? Mas já ele, como rei desse outro lado, né, o parlamento, então para ser lei você tem que redigir, não é? Assinar, ser aprovado. Então você tem esses dois sistemas e as leis são diferentes. O rei Sobhuza II, né, ele teve aproximadamente 100 esposas. Essa questão da poligamia é uma maneira de você manter esse reinado, porque ele tem que ter filhos, não é? A contaminação por HIV no país, né, é o mais alto no mundo, não é? E se você vê as estatísticas, em torno de 42%, né, entre 18 e 25 anos, eles têm o HIV. E um dos principais motivos do índice ser alto, não é a questão da poligamia. O HIV, não é um dos motivos também do número de órfãos no país ser alto. Então é um motivo para a gente estar orando pelo país. O Petrus, ele é o primeiro missionário da nossa agência aqui, o primeiro nacional, não é? E a história do Petrus, a história que como surgiu esse ministério é muito bonita, porque é um desafio a questão dos órfãos, né, no país, são mais de 150 mil, né, no país, e ele perdeu a irmã, né, a Elizabeth também perdeu a irmã, e aí ficaram 10 crianças sem ter ninguém que cuidasse, né, dessas crianças. E aí eles então pegaram essas 10 crianças, eles já tinham 6, não é? E eles têm dado, não é, casa, escola, educação. E é muito bonito poder ver os Swazis, não é, sendo resposta. Eles ouviram de Deus, não é, esse problema da questão da orfandade. E eles são modelo de família para essa comunidade, né, que está ao redor aqui, não é? Então é uma história muito bonita. Okay, Road to Hope is a family orphanage house. That is where we take care of family who are orphans. Our vision is to see them making their dream come a reality. Então, aqui na Suazilândia, se você for olhar nas estatísticas, mais de 80% são cristãos. Desses 80%, 40% são da religião zionista, né? Então, onde eles misturam princípios do cristianismo com adoração aos ancestrais, né? A religião tradicional
a igreja aqui na Suazilândia, o cristianismo, ele é nominal. E é uma igreja sincrética, né? Onde eles, e por causa também dessa influência muito forte do zionismo, não é? Onde eles misturam, é muito forte nessa região aqui, Suazilândia, Moçambique, África do Sul, né? Southern África. Muita gente pensa que missões só tem dificuldades, só tem coisas ruins, mas isso não é verdade. Tem as suas vantagens. Talvez se a gente estivesse hoje no Brasil, nós não teríamos condições de dar essa educação para os nossos filhos, que nós estamos dando. Da Ariane poder falar 3 línguas, a Dariane ter oportunidade de conviver com outras culturas e crescer com essa diversidade de cultura, respeitando outras culturas, conhecendo a Deus através de outras culturas, isso é fantástico. Nós temos 2 grandes desafios aqui. Um é manter a família com qualidade de vida, gastar tempo com as crianças, tempo de qualidade. E o segundo desafio é manter nossa igreja e nossos suportes e amigos em contato, junto conosco. Como a Anne mencionou, o nosso segundo desafio é esse relacionamento com a nossa igreja, que nos enviou. Eles oraram por nós e nos enviaram para o campo, né? E não é só essa questão do suporte financeiro, né? Vai muito além dessa questão, é relacionamento, é de saber e sentir cuidado pela igreja, não é? Então tudo isso ele vai nos ajudar no campo aqui, sabe? É importante demais a gente sentir que a igreja está com a gente, sabe? Sentir que eles fazem parte do que a gente faz aqui, eles estão lá, estão longe, muitos deles nunca vieram no país, conhecem a gente por carta, às vezes por vídeo, quando a gente vai lá e divulga sobre o que a gente está fazendo. Mas é muito bom quando a gente manda carta informativa e você tem um retorno e o pessoal está orando, o pessoal está com a gente e às vezes manda uma palavra, né? Eles estão orando lá, mandando uma palavra específica e às vezes até de momentos que a gente está passando aqui e Deus confirma através da igreja, não é? Nos dando palavra de ânimo. Então esse relacionamento é muito importante. Isso aqui é um pouco do nosso trabalho, né, aqui na Suazilândia. Nós lideramos a missão aqui e nós temos hoje 12 obreiros, né, suazes, né, obreiros nacionais. Nós temos um casal da Holanda, um casal dos Estados Unidos, nós temos um rapaz da Nigéria, né, e nós do Brasil. Então, nosso papel como líderes de base é facilitar os missionários que vêm, na questão logística. Então, nós temos 3 áreas, né, de treinamento, evangelismo, socorro e misericórdia. Hello everyone, I'm Sanele from Swaziland. I'm a missionary now. I've met a beautiful couple from Brazil, Luciano and Annie. I met them in 2011. There's something I really love about them. They know how to show love, and now I'm part of their family. They really trust me a lot. So I'm encouraging everyone to come to Swaziland and join us. Bye. Algo que nós priorizamos e que nós dependemos para viver onde vivemos e como vivemos é ouvir a voz de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, né, um pouco do nosso trabalho aqui na Suazilândia, um pouco da nossa vida aqui, né, na Suazilândia. E eu queria desafiar a igreja brasileira a ouvir a voz de Deus e a obedecer aquilo que Deus tem chamado a igreja, né? Então a nossa oração é que a igreja possa ouvir, a igreja possa enviar missionários aqui para a Suazilândia. Nós somos os únicos brasileiros, né, aqui no país, né, e os únicos missionários brasileiros.
E eu espero que a igreja possa então ouvir a voz de Deus e junto com a gente poder servir e edificar o reino de Deus aqui no país, né? Em nome de Jesus. Inkosi Imbusise. Deus te abençoe. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, seja para seu parente, seu amigo, seu vizinho ou mesmo um pequeno e desconhecido país distante. A palavra de ordem é ide, e quem mandou foi o Senhor. Pense nisso. E a seguir, vamos visitar o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller, uma instituição séria e comprometida com a boa formação de líderes cristãos. Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro. Sempre. trustassistência.com.br. Hi, my name is Maurice Lamini. I'm from Swaziland. I'd like to invite all the churches in Brazil to come to Swaziland and send missionaries. We really need you and we love people here who would like to fellowship with you and grow together in the Lord. O programa está de volta e agora vamos falar sobre liderança. Você sabe, em qualquer área, a capacitação adequada é fundamental para se ter uma liderança e um desempenho eficaz. E para conhecer um trabalho de ponta nessa área, vamos dar um passeio pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz bateu suave nos ouvidos de Cássio e achou morada em seu coração. Transformado pelo amor de Deus, ele teve o anseio de compartilhar a experiência com aqueles que o cercavam e disse sim ao ID de Jesus. Sim, eu me converti em 1985, na Escola Agrícola de Salinas, onde tinha um trabalho missionário muito forte da minha igreja de origem, com os alunos, ainda adolescentes. O chamado para o Ministério Pastoral e o Ministério de Envolvimento com Missões se deu neste contexto de evangelização de adolescentes. De aluno a professor, a história que teve início na sala de aula hoje contagia o ambiente acadêmico do qual Cássio faz parte e se estende para além dos muros. Quando eu estava no seminário, eu ouvi claramente o chamado de Deus na minha vida para trabalhar com culturas pobres, culturas distantes e pessoas que, na mesma situação que eu vivi, se encontravam. Precisavam do Cristo para encontrar sentido nas suas vidas. Eu vi que, se eu voltasse para a minha terra, eu poderia contribuir de alguma forma para a salvação daquelas pessoas. Trabalhei na cidade de Águas Formosas, depois na cidade de Jequitinhonha e finalmente voltei para Almenara, com evangelização de jovens, com ênfase missionária, claramente para alcançar o coração dessas pessoas. Percebi que poderia contribuir um pouco mais para o desenvolvimento missionário e vim para a Missão Amém com o objetivo de dar aulas no Seminário Missiológico da Missão em Montes Claros e mais tarde ingressei no mestrado no André Jan e comecei a trabalhar no Seminário de Belo Horizonte, presbiteriano. E aqui nós treinamos os nossos alunos, que serão em sua maioria pastores, para ter essa visão missionária de cuidado pastoral, de investimento nos campos missionários. Hoje nós trabalhamos especificamente
levando grupos da igreja aos campos missionários. No ano passado nós estivemos em Moçambique, nós ficamos hospedados na cidade do Dondo, 100 mil habitantes, tinha apenas um dentista para 100 mil habitantes. Então nós vimos que a necessidade era muito grande. Por outro lado, nós percebemos uma igreja fragilizada. Então a nossa equipe rapidamente percebeu isso, nós fomos em algumas universidades e fechamos algumas parcerias. Nossa igreja está agora sustentando estudantes, especificamente na área de saúde. Nós sustentamos estudantes de medicina para servir tanto a igreja de Moçambique quanto o próprio país. A diferença de custo é muito grande. Nós poderíamos trazer esses membros dessas igrejas, esses jovens, para estudar no Brasil. Mas aqui, uma faculdade de medicina, em média, é R$5 mil. Em Moçambique, nós conseguimos pagar a faculdade por apenas R$450 mês. Então, nós desenvolvemos esse trabalho aqui, divulgamos esse ministério e procuramos parceiros nas igrejas para sustentar esses estudantes lá. O professor, pastor, mas acima de tudo missionário, desafia a igreja brasileira a sair da zona de conforto e pensar nas vidas que perecem sem conhecer a verdade. Percebemos que a igreja brasileira está muito envolvida com missões no que diz respeito a eventos missionários. Nós fazemos muitos cultos, nós fazemos muitas conferências, mas de fato, os membros de nossas igrejas precisam se envolver mais com a tarefa de planejar a missão, de participar da missão. A missão da igreja é a participação dela no projeto salvífico de Cristo, na perspectiva de que o Senhor nos enviou tanto para Jerusalém, para a Judeia, até os confins da terra. Nós percebemos que a igreja está envolvida numa grande perspectiva de urgência. Mas eu entendo que a urgência missionária não pode ser individualizada. A urgência não é para uma pessoa, a urgência é para a igreja. A igreja precisa ter pessoas hoje sendo vocacionadas, sendo treinadas no campo e retornando dos campos. Então, a pessoa precisa pensar que ela, para chegar num campo missionário, numa outra cultura, ou mesmo na sua própria cultura, ela precisa ter o preparo necessário para enfrentar dificuldades, adversidades, choque cultural. Você precisa investir no campo missionário, não na perspectiva do retorno. Às vezes, nossas igrejas, elas investem pensando no retorno que elas vão ter. No campo missionário é diferente. Qual o retorno que você vai ter para a sua comunidade? Você não vai ter nenhum batizado, você não vai ter nem um novo membro, nenhum agregado dentro da sua igreja. Mas você vai ter uma nova igreja num lugar distante, onde ninguém está vendo, onde você vai conhecer apenas por relatórios. Mas mesmo assim a igreja precisa se envolver muito além do custo-benefício. Mas o benefício tem que ser percebido na perspectiva e na ótica de Deus, de novas igrejas que mesmo longe dos nossos olhos estão sendo formadas. Se você quer saber mais sobre o seminário, entre no site ou ligue para o telefone que está no seu vídeo. Tenho certeza que eles vão lhe atender com carinho e honra, tirar suas dúvidas e aguardar sua visita. Em instantes, uma palavra que será uma bênção na sua vida. O programa Povos e Línguas é a mobilização interdenominacional das igrejas. Fique ligado, aprenda mais, engaje-se, ouça, chame seu pastor, converse você, pastor, com a sua ovelha, ouça a sua igreja, procure as agências missionárias, prepare pessoas, porque é chegada a hora da grande colheita. Quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que todos nós conhecemos, conhecido como a Grande Comissão.
mas vou chamar a sua atenção para um detalhe importante desse texto. Olha, você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, leremos o verso 18 e 19, que diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, parece óbvio, mas o verso 19 é um verso bem conhecido. É o ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas existe um detalhe na grande comissão que às vezes nos escapa, que é uma palavrinha que se encontra aí no início do verso 19. Olha, presta atenção nisso. No verso 19 disse portanto. Ora, portanto por quê? O que fundamenta a grande comissão? É o que está no verso 18, é o verso que antecipa essa ordem de Jesus. Lá é dito, e o próprio Jesus afirma isso, que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Ora, se você não compreender que esse é o fundamento da grande comissão, pode ser que a sua tarefa e a sua vocação missionária estejam ainda um pouco comprometida. Mas eu quero te desafiar agora a entender o que Jesus quis dizer com isso. Olha, só faz sentido ide se você reconhecer que antes dessa tarefa, Jesus Cristo deixa claro que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Sem o reconhecimento do senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre todos os aspectos da vida humana, é impossível nos engajarmos na grande comissão. A grande comissão não é uma tarefa a ser realizada, é uma tarefa que é realizada sobre o que Cristo já realizou. Jesus assumiu todo o poder, Jesus assumiu todo o governo sobre o mundo e a obra eficaz que ele realizou na cruz é o que desencadeia a tarefa missionária. Olha, eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, ide por toda a terra e fazei discípulos de todos os povos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que está escrito aí na Bíblia, na sua Bíblia, no Evangelho, ou melhor, no livro de Atos, capítulo 13, um texto clássico que fala de uma das primeiras missões organizadas da igreja. Lá na igreja de Antioquia, a Bíblia destaca que um grupo de irmãos, o texto ainda fala que, na verdade, Barnabé e Saulo foram separados por uma comunidade de profetas e mestres. Gente, a igreja estava reunida, os líderes da igreja estavam reunidos e eles estavam cultuando a Deus, jejuando e foram movidos pelo Espírito Santo para comissionarem Paulo e Barnabé para uma tarefa na Ásia Menor. Observe como que é parte do que a igreja é o envio, como que é parte da identidade da igreja o comissionar. O Pai está em missão quando envia o Filho. O Filho está em missão quando é enviado. E o Espírito está em missão quando convoca aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para essa tarefa de tornar o seu nome e a sua glória conhecida até os confins da terra. Olha, observe a importância da sua comunidade. Observe a importância do seu pastor nessa tarefa. A importância dessa igreja local no envio, manutenção da tarefa missionária. A tarefa missionária não é uma tarefa de lamento, não é uma tarefa de fracassados, não é uma tarefa também de pessoas que estão sob um jugo ou um fardo, sob uma tarefa que parece que está para ser realizada. Não, observe, a tarefa, sim, ela há de ser realizada, mas realizada naquilo que Cristo eficazmente realizou por nós na cruz. Jesus Cristo na cruz, gente, é o anúncio mais impressionante, mais poderoso que nós podemos levar para até os confins da terra. Então, sensibilize o seu coração agora, abra o seu coração para entender que não existe missão fora do senhorio de Jesus Cristo. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide por toda a terra e fazei discípulos de todos os povos e todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. O programa Povos e Línguas chegou ao final, mas tem mais para você. Visite aí o nosso site www.povoselinguas.com e vá no facebook.com/programa Povos e Línguas. Tudo que você viu aqui e muito mais está à sua disposição também na internet. Bem, fique na paz do nosso amado Salvador. E até o nosso próximo encontro. Um abraço, hein? Que o Senhor fale ao seu coração. Tchau.